Entre as décadas de 20 e 30, ocorreu a chamada Grande Depressão, que entre os anos de 1929 a 1932 fez o PIB mundial cair 15%. Mesmo com a crise assolando o mundo, Los Angeles sediou os Jogos Olímpicos de 1932 e o Brasil fez parte dessa história. A bordo do navio Itaquí, a delegação brasileira, composta por 375 pessoas entre atletas, dirigentes e acompanhantes, rumou em direção a Los Angeles. Cada atleta deveria vender algumas das 55 mil sacas de café disponíveis para custear sua entrada no país sede. Porém, com a crise assolando o mundo, poucos foram os que conseguiram atingir essa meta. A viagem, que demoraria no total cerca de um mês, acabou levando 4 dias a mais, em função de uma intempérie ao cruzar o Canal do Panamá. O navio brasileiro se camuflou e se declarou como um navio de guerra para tentar uma isenção dos impostos e, ao ser descoberto pelos fiscais, viu frustrada sua tentativa, que culminou no pagamento do pedágio e consequente atraso da viagem. Ao chegar em Los Angeles, havia taxa para desembarque, porém, como poucos conseguiram vender as sacas e não havia dinheiro para custear a entrada de todos, apenas os atletas com mais chance de representar bem o Brasil desembarcaram ali, entre os quais a seleção brasileira de polo aquático, remo e alguns atletas do atletismo. Por cavalheirismo, Maria Emma Uda Lenk, ao tempo com 17 anos de idade e única atleta mulher do Brasil a bordo do navio, também desceu. Os demais seguiram para São Francisco, onde não havia taxa de desembarque. Porém, os quase 600 quilômetros que separam as cidades tornou quase impossível alguém chegar até os jogos a tempo. Mas não é que houve um brasileiro que conseguiu? O corredor Adalberto Cardoso foi caminhando, correndo, de carona, pedindo favor, e em 2 dias chegou a Los Angeles, exatamente poucos minutos antes da prova que iria disputar, os 10 mil metros. Prova em que chegou em último, 13º lugar, porém absolutamente ovacionado, uma vez que o locutor da prova comentou no estádio sobre a saga de superação do brasileiro para chegar naquele momento, que seguramente fez o seu melhor sob a mais adversa condição. O polo aquático brasileiro também escreveu sua história nessa edição, agredindo o árbitro após partida válida pela segunda fase da competição contra a Alemanha. O jogo terminou 7-3 e o que culminou na violência contra a arbitragem foi o fato do árbitro húngaro Bela Kunjad ter dado 40 faltas a favor dos alemães e apenas 4 a favor do Brasil. 10 policiais tentaram conter a violência e salvar o árbitro, que ainda assim levou 2 socos. Essa rebelião foi comandada pelo capitão e goleiro Luiz Henrique da Silva, que alcançou o árbitro quando ele estava na 5ª fileira da arquibancada, acertando-lhe o rosto. Os policiais só pararam os atletas com cacetetes. Os brasileiros foram banidos dos Jogos Olímpicos, inclusive aqueles que estavam inscritos para natação. O polo aquático foi suspenso e só pôde voltar às Olimpíadas em 1952, na edição de Helsinki. Maria Lenk, por sua vez, não passou das eliminatórias nos 100 livre e nos 200 peito. Nos 100 costas, foi desclassificada após fazer uma virada ilegal. Você acha que a edição de 32 termina aqui? Você se enganou. Além do Brasil não ter conseguido nenhuma medalha, no retorno havia eclodido a Revolução Constitucionalista de 32, e ao desembarcar no Rio de Janeiro, a delegação paulista, composta por 32 atletas, nem saiu do porto, no Rio de Janeiro. Ali mesmo, embarcaram em um cargueiro que os deixou em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, e de lancha atravessaram o canal de São Sebastião. Em terra firme, empreenderam a pé uma caminhada até a capital. Gastaram 8 horas para escalar a Serra do Mar e pernotaram no casebre, à beira da estrada. No outro dia, uma carona de caminhão os deixou em Caçapava, a 117 quilômetros de São Paulo. Depois de obter um salvo-conduto do comandante local das tropas federais, o grupo pôde embarcar no trem que finalmente os levou à capital. Aqui termina o relato dos Jogos Olímpicos de 1932, mais específico da participação brasileira. Se você gostou do vídeo, clique em gostei e se inscreva no canal.